Uhum. Marca essas coisas aí pra você lembrar. Vamos lá. Senhora Isabel, a senhora não é obrigada a responder as perguntas que forem formuladas à senhora. Se a senhora quiser permanecer calada, é um direito que a senhora tem. Inicialmente, eu gostaria de saber nome completo, a função e quanto tempo a senhora atua no Departamento de Cuidado Hospitalar na UPA. E qual a função que a senhora exercia, ou exerce. Eu me chamo Isabel Cristina Rodrigues Bueno. Fazem 11 anos que eu trabalho na Prefeitura Municipal como técnica de enfermagem. A depoente se identificou como Isabel Cristina Rodrigues Bueno e informou que atua há 11 anos na Prefeitura Municipal na função de técnica de enfermagem. Nesses 11 anos, alguma vez você presenciou uma UPA fechar por falta de médicos? Não. Nesses 11 anos nunca presenciou UPA fechada, UPA fechar por falta de A depoente informou que nesses 11 anos nunca presenciou UPA fechar por falta de médicos. Não, gente, na época. Como você ficou sabendo do fechamento da UPA do Santa Felícia? Se houve algum comunicado por escrito da chefia imediata, ou se algum deles, a chefia imediata ou o secretário, alguém, foi comunicar esse fechamento e se teve alguma orientação em relação a isso? Eu estava de férias no fechamento da unidade, mas foi passado para a gente por telefone que era para fechar a unidade e ir para Vila Prado. Quem que ligou? A Dani Robles. Foi passado por telefone pela Daniele Robles. Santa Felícia. Olha, para o fechamento da UPA. É sobre Santa Felícia? Eu tô com dúvida. Ela não falou, acho melhor não falar. Ah, tá. Então não. A depoente informou que estava de férias durante o fechamento da unidade, mas que lhes foi passado por telefone pela Daniele Robles a ordem para fechamento da UPA, Santa Felícia. A partir de que data você passou a trabalhar na UPA da Vila Prado? Eu não me recordo o dia certinho, mas foi depois que eu voltei de férias. Aí já tinha fechado o Santa Felícia e já fazia alguns dias que eles estavam trabalhando lá na Vila Prado. Calma, que não se recorda ao certo quando a data em que voltou, em que começou a trabalhar, desculpa, em que começou a trabalhar na UPA da Vila Prado, mas que foi logo depois que eu fui de férias. É isso, né?
A depoente informou que não se recorda certo a data em que começou a trabalhar na UPA da Vila Prado, mas que foi logo depois que voltou de férias. Com a junção de todos os servidores na UPA da Vila Prado, a senhora observou excesso de funcionários? Sim. A depoente informou que observou excesso de funcionários na UPA da Vila Prado. Saberia informar qual a média de profissionais médicos que a senhora tem observado nos plantões na UPA da Vila Prado, com o fechamento das outras UPAs, e se todos os médicos atendem ao mesmo tempo? De 6 a 8 médicos, e não atendem ao mesmo tempo. De 6 a 8 médicos. Após o fechamento das outras unidades. Isso aí mesmo. É de 6 a 8 médicos. E que não atuam. Isso. Não atendem. A depoente informou que a média de médicos que atuam na UPA da Vila Prado, após o fechamento das outras unidades, é de 6 a 8 médicos, sendo que não atendem ao mesmo tempo. Esses médicos que não atendem, eles permanecem dentro da unidade? Até um determinado horário, sim. Aí depois que o meu plantão é um plantão noturno. Até umas 10 horas eles ficam revezando, mas todos na unidade. Depois deste horário eles dividem o plantão, aí a maioria deles vai fazer o horário fora da unidade. Espera que eu já te falo. Isso. E que verifica que até 22 os médicos revezam os atendimentos. Após esse horário. E após esse horário, fazem horário fora da unidade. Cumprem o restante do horário fora da unidade. Cumprem o restante do plantão fora da unidade. Tipo assim. A depoente informou que seu plantão é o noturno e que verifica que, até umas 22 horas, os médicos revezam os atendimentos e, após esse horário, cumprem o restante do plantão fora da unidade. Até as 22 fazem o revezamento. Sim. Após as 22, eles deixavam a unidade e saíam da unidade? Sim, iam fazer o horário fora da unidade e voltava de manhã para registrar o ponto. Saía por volta de 22 horas mais ou menos e ia embora, só voltava no outro dia, Sim. às 7 da manhã. Sim. Posso complementar a sua? Ô, Isabel, normalmente são de 3 horas o descanso lá, né? E esses médicos que saíam, eles cumpriam essas 3 horas ou ultrapassavam o horário? Não, sempre cumpre. No revezamento, eles dividem. Se tem 5 médicos, cada médico vai fazer mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia de plantão. Aí, quando deu a hora dele, ele está ali cumprindo o plantão dele. Então, o médico que faz o primeiro horário, a hora que termina, ele vai embora. Ele só vai voltar de manhã para registrar o ponto.
desse envenenamento. E só voltava no dia seguinte para bater o ponto, para registrar o ponto. A depoente informou que os médicos que cumpriam os primeiros horários, de 1h30, após o cumprimento, iam embora e só voltavam no dia seguinte para registrar o ponto. Aí você só coloca que o tanto de hora que eles cumprem é combinado entre eles. Então, não necessariamente que seja 1h30, entendeu? Então, só tira essa parte e coloca que o horário é determinado entre eles. Certo. Cumprir os primeiros horários após o cumprimento e embora só voltava no dia seguinte. Bom, os horários... O tamanho, a duração do revezamento era um combinado entre os médicos. Era combinado entre os próprios médicos. Eu tirei então a parte do 1h30 e aí ficou. A depoente informou que a duração do revezamento era combinada entre os próprios médicos. Você saberia me informar se esse revezamento tinha autorização do diretor? Ele se fazia presente nessas noites lá, acompanhando esse revezamento, ou não saberia informar? Não sei, mas eu sei que ele tem ciência disso. Diretor. Não sabe informar se o diretor autoriza teria autorizado esse revezamento. Mas que com certeza ele tem ciência disso. Que o diretor tem ciência disso. A depoente informou que não sabe informar se o diretor teria autorizado esse revezamento, mas sabe que ele tem ciência disso. Saberia informar quantos consultórios tem a UPA da Vila Prado e se essa estrutura seria suficiente para essa grande quantidade de atendimento de médico ao mesmo tempo? Tinha 3 consultórios e um consultório era feito isolamento. Aí eles tiraram o isolamento, então tem 4 consultórios. E não, a unidade não comporta o atendimento de mais de 4 médicos. Tinha 3 consultórios e uma sala de isolamento que foi transformada em mais um consultório. Totalizando 4 salas de consultório. Fazendo 4 salas de consultório. Também. E que a estrutura física não comporta o atendimento de mais de 4 médicos ao mesmo tempo. A depoente informou que tinha 3 consultórios e uma sala de isolamento que foi transformada em mais um consultório, totalizando 4 salas de consultório. E que a estrutura física não comporta o atendimento de mais de 4 médicos ao mesmo tempo. Com a experiência desses 11 anos de serviço prestado, a senhora acha que daria para reabrir uma outra unidade com essa quantidade de médicos que estava na UPA da Vila Prado? Sim. Pela nossa experiência e o excesso de funcionários na UPA da Vila Prado, acredita ser possível a abertura de outra unidade. Não entendi outra. A depoente informou que, considerando sua experiência e o excesso de funcionários na UPA da Vila Prado, acredita ser possível a abertura de outra unidade.
Como? Repete, por favor. A depoente informou que, considerando a sua experiência e o excesso de funcionários na UPA da Vila Prado, acredita ser possível a abertura de outra unidade. Eu acho que você poderia colocar com o quadro atual de funcionários, daria para abrir, não com excesso. Tá. Saberia dizer na época quem era o RT médico responsável credenciado no CREMESP, com inscrição que responde pela UPA da Vila Prado? Não sei. Que não sabe informar quem é o médico responsável com o RT do CREMESP. Pelo CREMESP. Pela UPA da Vila Prado. Quem responde pela Vila Prado? A depoente informou que não sabe informar quem é o médico responsável com o RT do CREMESP, que responde pela UPA da Vila Prado. Saberia informar quem era a enfermeira responsável e credenciada no COREM da UPA do Santa Felícia, com certificado comprovado? Não. Que não sabe informar quem é a enfermeira técnica responsável com registro no COREM pela UPA da Vila Prado. COREM. Pela UPA da Vila Prado. A depoente informou que não sabe informar quem é a enfermeira técnica responsável com registro no COREM pela UPA da Vila Prado. A senhora participa de alguma OS? Não. Já foi convidada para participar de alguma? Não. Que não participa de OS e não foi convidada para participar de OS. A depoente respondeu que não participa de OS e não foi convidada para participar de uma. Senhora Isabel, Ô, Isabel, você percebia algum movimento de médicos lá dentro para que não funcionasse, para que não voltasse a funcionar as UPAs? Sim. Tanto é que tem, né, os vídeos, os áudios no WhatsApp, de pessoas que estavam manipulando isso. Você pode disponibilizar para a gente? Sim. E Tá. todo esse documento, o sindicato já tem acesso, tanto desses áudios, quanto da reunião que nós tivemos com o prefeito. O sindicato tem todos esses vídeos, áudios. Beleza. Alô? Tudo de você. Não, era movimentação mesmo. É. Sindicato. Sindicato já teve acesso. Rapaz material. A depoente informou que percebia movimento de médicos para que não funcionasse as UPAs, informando que, inclusive, há vídeos e áudios de WhatsApp que demonstram essa movimentação, sendo que o sindicato já teve acesso a tais materiais. Sim. senhora Isabel, eu deixo o microfone à disposição da senhora, se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa que julga importante para esse processo nosso,
fica à vontade para... Eu quero falar sim, mas eu quero falar mais em relação ao descaso que está tendo com a população e com nós, funcionários. Porque nós estamos trabalhando num local que não tem estrutura. Eles improvisaram atendimento médico numa sala de curativo, onde eu tenho que fazer curativo de um paciente contaminado, chega um paciente com uma queimadura, eu tenho que tirar esse médico desse local para eu poder utilizar a sala. Já teve vezes do médico atender no corredor. Gente, como que pode um paciente lá expor a situação dele num corredor onde todo mundo está passando? E ninguém está vendo isso. Então, é humilhante para mim, enquanto funcionário, ter que pegar um paciente que não está bem e não ter uma cama para eu deitar esse paciente. E o paciente esperar, porque nós temos uma sala só de medicação. E o fluxo do médico até pode ser, como foi falado pela doutora, que eles conseguem limpar a frente rápido, só que joga tudo na sala de medicação, onde eu não tenho espaço para fazer. Não tem nem cadeira para esses pacientes sentar, eles ficam esperando na porta, em pé. Aí começa uma reclamação, porque há uma demora. A gente tem que preparar a medicação, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente faz, porque um erro meu é uma vida, né? E eu não tenho estrutura para acomodar esses pacientes. Então, eu acho que a gente tem que pensar na população, independentemente de quem foi a culpa ou porquê, a gente tem que pensar que, aonde nós estamos agora, nós não temos estrutura para atender a população dignamente. Eu acho que o mínimo que a população merece é ser tratada digna, ainda mais numa situação de enfermidade. Às vezes, chega paciente na sala de urgência, nós temos três camas de urgência. Se chega a um quarto, eu não tenho onde pôr. E com as unidades todas fechadas, o único local que eles têm para recorrer é lá. E muitas vezes a gente já teve que colocar paciente na sala de curativo para esperar desocupar a sala de urgência. Então, eu acho que é um descaso muito grande e eu fico muito triste com isso. E eu gostaria que as autoridades, sim, tomassem uma providência rápida e reabrissem as outras unidades, porque nós estamos precisando muito. Ô, Isabel, por conta disso... Nossa, é disso aí mesmo que eu ia perguntar. E a sala? Para esperar liberar a sala de urgência. Eu não sei. Liberar a sala. O que fica muito triste na situação e que espero que as autoridades tomem as devidas providências. É aqui, né? Ficou assim, então. Que gostaria de ressaltar o descaso para com a população e a sociedade, tendo em vista a precariedade das condições, vez que não há estrutura para acomodar todos os pacientes, sendo que os atendimentos já foram realizados nos corredores, que com as outras unidades fechadas, não raras foram as vezes que pacientes em estado de urgência foram postos na sala de medicação para esperar liberar a sala de urgência, que fica muito triste com a situação e espera que as autoridades tomem as devidas providências. Só isso? Sim. Então, só para que fique registrado, existe sim, por parte desta Câmara de Vereadores, uma grande preocupação em relação a essa situação precária que está ocorrendo em relação à saúde pública de São Carlos. Existe aqui uma comissão de saúde, que é composta por mim, pela vereadora Cidina Oncológico e também pelo vereador Elton, que tem feito um trabalho exaustivo de cobrança em relação a esse descaso com a saúde pública de São Carlos. Inclusive, preocupação tanta que nós abrimos essa CPI,
onde eu estou presidindo, o vereador Paraná Filho é o relator, a vereadora Cidinha, o vereador Sérgio Rocha e o vereador Kiki são membros, e nós estamos buscando respostas das pessoas que, na verdade, têm o poder de resolver essas questões e que não estão resolvendo. Então, esta casa tem se preocupado bastante, Isabel, e nós vamos apurar até o final e levar as consequências às pessoas, porque esse descaso. Então, é isso. Não quis dizer da parte de vocês, porque eu tenho visto, tenho acompanhado o trabalho que vocês estão fazendo, e até agradeço das vezes que vocês foram até lá, né, ver a nossa situação, as condições que nós estamos trabalhando. Eu falo autoridades em relação a prefeito, e secretário e diretor, porque até o momento nunca eu vi o prefeito lá para ver a situação daquela unidade. Nunca vi o secretário presente também para conversar com a gente, para dar uma resposta, para falar, olha, vamos resolver tal situação. Eu só vejo esse movimento da parte aqui de vocês. E agradeço por isso, agradeço pela força que vocês estão dando para a gente e para a população também. Só peço que a senhora aguarde mais um pouquinho, que a pergunta, mais uma. Oi, Isabel, você está dizendo que depois da consulta fica aquela aglomeração na porta lá. E qual que é como que vocês são, se tem usuário que agride verbalmente vocês por demora diante do atendimento? Sim, constantemente, porque eles não entendem que eles têm que esperar um pouco até a gente preparar. Eles acham que é má vontade nossa. Às vezes tem um que está com mais dor do que o outro, quer passar na frente. Então, existe sim um tumulto e, frequentemente, é a gente que é agredido, que recebe as ofensas, tanto na sala de medicação, quanto lá na porta de entrada do acolhimento. Então, eles sempre reclamam para nós, e é sempre a gente que está dando a cara a tapa, na verdade, né? Ok, obrigada. Peço a gentileza que a senhora aguarde mais um instantinho, para que a senhora possa assinar o seu depoimento. Muito obrigado, mais uma vez. É 15h30 estava marcado. Põe 16, vai.